Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao webinar promovido pela Urca Trading. Estamos trazendo hoje um assunto super bacana a ser explorado, de um dos segmentos que é um dos maiores da indústria da transformação. Estamos falando do segmento da borracha. E hoje vamos falar sobre os desafios do mercado da borracha para 2025. E para isso, trouxemos a Bristen, que é referência nesse mercado, representado aqui pelo Henrique e pela Cristiane. A Bristen é uma empresa especializada em consultoria, assessoria, execução de projetos e representação comercial, com foco em tecnologia da borracha, polímeros e no desenvolvimento de materiais sustentáveis e de alto desempenho. Mas eu vou deixar, obviamente, os nossos convidados falarem um pouquinho melhor. E vou aproveitar logo para poder apresentá-los. O Henrique, ele é graduado em Química Industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especializações em ESG, Gestão de Inovação, Gestão Empresarial e Engenharia da Qualidade e atua na indústria da borracha há mais de 30 anos. Já foi presidente da ABTB, Associação Brasileira de Tecnologia da Borracha, e é proprietário da Bristen Consultoria, cofundador da Greenway e cofundador da rede ESG Brasil, além de ser um palestrante em diversos eventos sobre sustentabilidade e ESG na borracha. E também, como se não bastasse, também é coautor do livro ESG, Estratégias de Sucesso, transformando pequenos e médios negócios. E a Cristiane, que é mestre e doutoranda em Engenharia de Materiais, com formação em Engenharias Química e Mecânica. Ela possui mais de 12 anos de experiência em desenvolvimento, pesquisa e inovação de produtos, dos quais 9 anos dedicados exclusivamente ao segmento da borracha e olhando matérias-primas sustentáveis e artefatos. Henrique e Cristiane, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. E já vamos começar aqui com uma rodada de perguntas. Vou pegar você, Henrique, primeiro para estar respondendo. Como é que você, Henrique, avalia o momento atual do mercado da borracha no Brasil e no mundo? E mais, que mudanças mais impactaram esse setor recentemente? Boa tarde, Rony. Obrigado pelo convite, né? Eu vejo assim, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Estamos num momento assim de grandes mudanças, grandes desafios e grandes oportunidades nesse segmento, né? Eles são basicamente assim decorrentes de três grandes movimentos, né? O primeiro é a busca de um modelo de desenvolvimento mais sustentável e que contemple melhores práticas ambientais, sociais e de governança, né? O famoso ESG, né? O outro movimento muito importante é a questão da inovação e transformação tecnológica da indústria 4.0, né? E o terceiro movimento também importante é o que a gente pode chamar de apagão de mão de obra jovem, qualificada e interessada em atuar nas áreas técnicas da indústria da borracha. Tá? Quando a gente também fala, agora falando um pouquinho mais especificamente no caso Brasil, a gente ainda pode adicionar como importantes desafios é o combate às importações predatórias, né, de artefatos e peças de borracha de modo geral, e a redução do custo do Brasil, né? Só que esses são realmente dois temas que não fazem parte do escopo direto de atuação da Bristen, então eu julgo que seja mais prudente, né, explorar esses temas, por exemplo, com a Abiarb, com Sindibor, Simborsul, a ABR, a ANIP, né, e tantas outras entidades empresariais que representam muito bem a indústria da borracha aqui no Brasil. Ok? Interessante, Henrique. E quando a gente olha aqui nesses últimos anos, né, demanda por práticas mais sustentáveis, a gente está vendo muito isso aqui nos nossos clientes, aqui no segmento de energia. A gente tem visto que essas demandas elas têm crescido assim de forma exponenciais. E como é que essas demandas por práticas mais sustentáveis elas estão influenciando o segmento da borracha? Ok. Isso realmente teve aqui no Brasil um crescimento muito grande nos últimos anos. Nós começamos a falar sobre esse tema em 2018, né? E as primeiras palestras e eventos que a gente participou, as pessoas, né, às vezes se questionavam, né, o que vocês vêm falar de
de sustentabilidade, porque não era um tema no ramo da borracha especificamente, né, tão importante aqui no Brasil lá em 2018. Apesar disso já está ocorrendo, né, na Europa a gente acompanhava alguns movimentos e verificava que lá realmente isso era um tema aí bastante expressivo, né. As mudanças realmente elas vêm ocorrendo de forma exponencial e basicamente ali nos 3 pilares, né. No pilar ambiental, né, o foco realmente ele tem sido a questão de descarbonização das operações, né. Isso envolve, obviamente, muitas ações, né, mas a gente pode dar, assim, digamos, um destaque, né, na parte de melhoria da eficiência e eficácia operacional, né, a questão de melhoria também de eficiência e transformação energética, e por último, a questão, digamos, e não menos importante, a questão do ecodesign de produtos, né? Isso na parte ambiental. Quando a gente fala, por exemplo, no pilar social, também estão ocorrendo muitas mudanças, estão sendo realizadas muitas ações, mas o foco ele tem sido mais lá naquela questão de engajamento das partes interessadas, né? Então, a empresa está cada vez mais valorizando as partes interessadas, que são aquelas que se relacionam com a empresa, são aquelas partes que, de alguma forma, a empresa impacta, mas também elas impactam as decisões da empresa. Também nós temos verificado muito como ação, né, questões de adoção de práticas de diversidade, equidade e inclusão, né? E também até por conta daquele tema que nós falamos inicialmente, né, a do apagão de mão de obra, né? Tem havido realmente um trabalho bastante importante na questão de desenvolvimento e retenção de talentos, tá? E no pilar ali da governança, né, as empresas têm realmente, né, continuam trabalhando, né, numa lógica de alocação de recursos, né, mas agora também olhando, né, a questão de criação de valor ao longo prazo, não somente para o acionista, mas também para as partes interessadas. Então, essa é uma alteração bastante importante, né. Outro aspecto também muito importante é a inclusão dos temas ESG, e de modo especial questões ambientais e sociais, na pauta de discussão da alta administração, né? Então, por exemplo, as questões especificamente sobre governança, de modo geral, já eram tratadas, né? Mas essas questões ambientais e sociais, realmente, né, com esse movimento todo pela sustentabilidade, elas foram realmente para, digamos, um outro patamar, né? Também um outro aspecto muito importante na questão de governança são os regulatórios, né, decorrentes dessa questão do ESG, né, tanto regulatórios aqui do Brasil quanto do exterior, né. Eu chamo a atenção do exterior, alguns regulatórios do Parlamento Europeu, né, que de alguma forma afeta o setor da borracha, né. Um deles que fala sobre a questão de dever de diligência, né. Então ele envolve empresas sediadas lá na Europa e suas subsidiárias, então se houver aqui no Brasil, mas também a sua cadeia de fornecimento, se também existir aqui no Brasil. Isso de modo particular pega, por exemplo, a indústria da borracha para o setor automotivo, né? E outro regulatório muito importante é o que fala da restrição e proibição de entrada de produtos na Europa que sejam oriundos de áreas desmatadas, né? Isso tem aparecido muito ali na mídia, quando aparece, se fala muito no café, se fala muito no cacau, e pouco se fala da borracha, porque a borracha natural está nesse rol de matérias-primas, né,
que também são avaliados. Mas não só a matéria, digamos, a borracha natural pura em si, mas compostos de borrachas ou componentes de borracha que incluam a matéria-prima borracha natural na sua composição. Esse regulamento era para ter entrado em janeiro desse ano, né? Janeiro de 25, né? Mas foi feita uma postergação, né? E começará para as grandes empresas em janeiro de 26, né? Parece que está longe, mas é aquela história, mais 12 meses e estaremos aí em janeiro de 26. Então, a princípio, acho que esses são os aspectos mais, digamos, importantes. Com relação ainda, voltando ainda com relação à governança, tem um aspecto importante que eu tenho verificado como ação, né? Algumas empresas têm, para melhorar a questão de governança relacionada à sustentabilidade ESG, tem criado comitês específicos, né, de sustentabilidade ESG, e nós temos tido a oportunidade de atuar, digamos, nesses comitês como membro especialista e independente. Interessante que você falou, Henrique. E eu vou puxar um gancho aqui, que você falou de matérias-primas. Eu queria entender um pouquinho mais de você, de matérias-primas sustentáveis. Como é que essas matérias-primas sustentáveis elas estão liderando as transformações nesse mercado da borracha? Se você puder também exemplificar, trazer algum case específico, explica um pouquinho melhor isso para a gente. Sim, tá. Assim, quando a gente fala de matéria-prima para borracha, existem várias categorias importantes, mas realmente no escopo da sustentabilidade e o ESG, as matérias-primas de fontes sustentáveis têm sido realmente as de maior importância, né? São matérias-primas que vêm para substituir ou matérias-primas de fonte fóssil, ou matérias-primas originadas de recursos naturais escassos, ou para substituir produtos perigosos, né? Eu vou dar vários exemplos, né? Nós temos, por exemplo, isso são, digamos, praticamente todos os casos que eu vou falar aqui são tecnologias já existentes no Brasil ou matérias-primas já disponíveis aqui no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, o negro de fumo, que é uma das matérias-primas de maior consumo no ramo da borracha. Então, existem já negro de fumo produzidos a partir da pirólise de pneus usados ou de pneus fora de uso, ou às vezes se chama pneus inservíveis, né? Uma outra matéria-prima também de consumo muito elevado no ramo é a sílica, né? Então, nós temos, por exemplo, a sílica produzida a partir das cinzas da casca do arroz, também é uma matéria-prima sustentável de grande importância. Nós temos, por exemplo, os óleos plastificantes, né, de origem vegetal, então pode ser derivados da soja ou da palma, ou da castanha de caju, por exemplo, né? Nós temos resinas vegetais, né? Que podem ser derivados, por exemplo, do Pinus eliote ou também da castanha de caju. Nós temos auxiliares de processo, biobased, né? Nós temos a própria borracha natural, né? A original, assim como borracha natural modificadas, né? Por exemplo, a mais conhecida é a epoxidada, né? Nós temos, por exemplo, compostos de borracha produzidos com a tecnologia wet mix, né? Nós temos biopolímeros, né? Então são polímeros onde parte dele ou totalmente, né, tem os seus, digamos, os seus monômeros, né, obtidos a partir de fontes renováveis. A mais importante é aqueles que vêm a partir da a cana de açúcar, né? Nós temos também uma categoria muito importante e, digamos, que vai crescer bastante, que são as matérias-primas com o sistema ISCC Plus, né? Digamos, é uma lógica muito interessante que, através de balanço de massas, né, se pode produzir alguns materiais utilizando parcialmente matérias-primas sustentáveis e comercializar, né, algumas matérias-primas certificadas como sendo sustentáveis, né? Nós temos também agentes de expansão, né, sustentáveis que têm sido utilizados em substituição à azodicarbonamida. A azodicarbonamida é um produto químico muito utilizado
em todo o mundo, muito utilizado aqui no Brasil, e ele serve para fazer peças, digamos, expandidas, né? Se a gente olhar, por exemplo, os tênis, né, aquela parte, né, mais fofa dos tênis, o solado, né? Uma boa parte deles são expandidos usando ácido de carbonamida. Esse produto químico está com uso restrito ou proibido em alguns países e também restrito ou proibido por algumas importantes marcas. Então, nós já temos hoje disponível um material sustentável que vem em substituição da azodicarbonamida. Também temos borracha desvulcanizada de alta qualidade, produzidas digamos, pelo processo contínuo termomecânico, né? Inclusive nós representamos aqui pela Bristen um produto patenteado, desenvolvido lá no Canadá e hoje produzido tanto na América do Norte, na Europa e na Ásia, né? Então, assim, realmente existem muitos casos e existem cada vez mais alternativas. Falando especificamente de produtos genuinamente brasileiros, né? Eu gosto de citar dois, né? Um é o Bioflex Rubber, né? Que é um óleo plastificante, né? Produzido a partir da biomassa do caju. Esse material é produzido pela Regenera. A Regenera é uma startup da Amêndoas do Brasil, né? Então, a partir dessa digamos, dessa biomassa, né? Que é gerada quando se produz vários alimentos à base de caju, né? Se pegou essa biomassa e se transformou em plastificante, né? Agora, na sequência, ao longo do ano de 25, 26, nós vamos desenvolver outros materiais a partir dessa biomassa. E um outro material que eu também gosto muito de citar é a Ecolig, que é um antioxidante obtido a partir da lignina craft da Suzano, né? E através dessa matéria-prima, nós ganhamos a Bristen junto com a Suzano, com a Greenway e junto com a Vipal Borrachas, nós ganhamos no ano de 2024 o prêmio Expobor, né, na categoria Parcerias e Colaboração na Indústria, né? Então, assim, com muita, digamos, com muita satisfação, né, que nesses dois casos genuinamente brasileiros, né, a Bristen teve atuação, né, nas fases de pesquisa e desenvolvimento e depois na fase de suporte técnico e comercial, tá? Esses dois produtos e a maior parte, né, dos outros que eu citei anteriormente, atualmente são distribuídos pela Green. Então, como a gente vê, realmente hoje já existem várias opções, né? E eu vejo que ao longo de 25 e em diante, essas opções elas serão crescentes. É incrível, realmente, Henrique, quando a gente vê a quantidade realmente de matérias-primas sustentáveis que você citou, que você colocou, inclusive as produzidas aqui dentro do Brasil. Acho que dá muito orgulho para a gente, né, brasileiros, né, ver como é que a gente está evoluindo muito forte dentro desse segmento também da borracha. E aí, a gente olhando, né, matérias-primas sustentáveis, né, você falou um pouquinho de ESG. Como é que a gente entendendo, né, que a ESG é uma pauta que está crescente nas empresas, principalmente multinacionais ou empresas que estão listadas em bolsa, a gente vê muito isso aqui também, demanda muito grande por sustentabilidade dentro do mercado de energia. Como é que você enxerga esse impacto na competitividade e no valor de mercado das empresas do setor da borracha? Ou seja, como é que o ESG ele consegue impactar competitividade e valor de mercado da empresa? Eu vejo, esse impacto ele já existe e ele será crescente, né? E eu imagino assim que o impacto do ESG e dessas questões de sustentabilidade nas indústrias de artefatos de borracha vai ser basicamente da mesma magnitude que os movimentos da qualidade e da produtividade impactaram essa indústria lá na década de 80 e 90, né? Da mesma forma que, por exemplo, empresas, né, que não melhoraram os seus sistemas de qualidade, empresas que não conseguiram ser
produtivas, elas não prosperaram, né? Ou tiveram que ficar, digamos, restrita, né? A mercados menores, mercados secundários, mercados marginais, né? Eu acredito que o mesmo ocorrerá com a questão do ESG, isto é, aquelas empresas que não tiverem boas práticas ESG, né, não prosperarão, né, e terão que se contentar em disputar algo que a gente pode chamar assim, uma espécie de segunda divisão do setor da borracha, né? Hoje em dia, quando a gente analisa alguns mercados mais maduros, né, por exemplo, o mercado de pneus, né, o mercado de peças técnicas de borracha, mas originais para o setor automotivo, né? E componentes de borracha para o setor calçadista, primeira linha, né? A exigência de práticas ESG, ela já é uma realidade aí já faz um bom tempo, né? A gente entende que esse impacto, né, do ESG, ele vai ser realmente mais relevante, né, nas empresas que têm o objetivo de exportação, que têm objetivo de internacionalização, né, empresas que são dependentes de capital de terceiros, empresas listadas na bolsa, né, e empresas que tenham como cliente-alvo, né, mercados mais maduros e mais exigentes, né? Porque de fato essas empresas hoje em dia elas já são impactadas, mas esse impacto será cada vez maior, né? Voltando agora e pegando especificamente a questão assim, de correlação, né, de ESG com competitividade e, digamos, e valor de mercado, né? Existem vários estudos, tanto estudos acadêmicos, né, quanto estudos de renomadas consultorias internacionais na área de gestão e negócios, né, que demonstram claramente, tá, que as empresas que possuem boas práticas de ESG, né, elas reduzem os seus riscos operacionais e riscos financeiros, né? Elas acabam sendo mais atrativas para os investidores, né? Com isso, elas reduzem o seu custo de capital, né? Essas empresas elas acabam também fazendo uma melhor gestão, né, na questão de eficiência e eficácia operacional, né? Elas acabam retendo, né, mais talentos internos e também retendo clientes, né, principalmente quando são empresas B2C, né? E, portanto, acabam sendo empresas mais competitivas e empresas que geram maior valor, tanto para os seus acionistas, como também para as partes interessadas. Ok? E aí, como é que a gente pode dar a dica? Vamos falar aqui um pouquinho de dica, tá, Henrique? Só para terminar, eu já chamo a Cris aqui para falar junto com a gente também, senão a gente só fica aqui nesse bate-bola e a gente não chama a Cris. Mas já, deixa eu só fazer uma perguntinha a mais para o Henrique, que é basicamente, vamos dar uma dica, então, Henrique, para quem está iniciando essa jornada, né, ESG e tudo mais, que práticas você recomendaria para poder alinhar sustentabilidade com viabilidade econômica? Ok. Assim, eu vou dar basicamente duas dicas. Uma dica que é mais genérica, tá? E depois outras mais específicas, né? Então, assim, ó, a primeira dica que eu sempre dou para quem está iniciando, né, é realizar um diagnóstico de maturidade ESG. É uma espécie assim de fotografia inicial, né, através do qual a organização poderá avaliar o seu desempenho atual em relação aos critérios ambientais, sociais e de governança. E, a partir daí, realmente conseguir elaborar de forma mais adequada um cronograma da sua jornada ESG. Tá? Uma outra dica muito importante, né? É lógico, né? À medida que começa, né, esse processo, o quanto antes realmente identificar quem são as partes interessadas, né? E quais são os temas materiais. Tá?
Depois, eu vejo assim, à medida que começa digamos, o planejamento, né, e que iniciam, digamos, as ações, né, uma das primeiras que eu vejo como fundamental é realmente realizar o levantamento de gases de efeito estufa, escopo 1, 2, 3, né. Então, digamos, com essas ações iniciais, assim, é possível realmente fazer um ótimo planejamento que vai contemplar desde a parte de identificação de stakeholders até a parte final lá, que é a parte de relato e comunicação. Então, isso falando assim de forma mais geral, né? Agora, indo assim bem específico na tua pergunta, né? Que é alinhar, né? Sustentabilidade e viabilidade econômica, né? Primeiro aspecto muito importante é dizer o seguinte: quando se fala em sustentabilidade, principalmente ali no tripé da sustentabilidade, né, a viabilidade econômica está ali, né? Também quando se fala em ESG, a viabilidade econômica também está presente, né, no pilar lá da governança, né? Então isso é, digamos, isso é fundamental a gente entender que a questão econômica faz parte do ESG e da sustentabilidade, né? Como como dica, né, ou como prática, né? O que eu vejo? O foco acaba sendo, digamos assim, muito na questão de melhoria de eficácia e eficiência operacional. Em primeiro lugar, o que é? É fazer o que tem que ser feito, né, utilizando os recursos necessários, né, sem desperdícios. Desperdício de energia, desperdício de água, desperdício de mão de obra, desperdício de materiais, né? Então, isso é fundamental, né? Outro aspecto importante é realmente investir nessa questão de digitalização e automação industrial, né? Indústria 4.0. Isso é fundamental. Também investir na qualificação de equipe, porque são as pessoas, né, que irão gerar as ideias, que vão promover realmente uma melhor eficácia e eficiência e vão, de fato, de alguma forma, tornar o projeto e a empresa muito mais viável economicamente, né? E também tem, obviamente, a questão do repensar projeto de produto, né? Contemplando conceitos, né? De economia circular e ecodesign. Então, lógico que existem muito mais ações, né? Mas se a gente fosse fazer assim um resumo, né? Ou uma dica, digamos, esses seriam os aspectos mais importantes. É interessante, Henrique, você falou de economia circular, e é algo que a gente faz muito aqui dentro, não só da Urca Trade, mas do grupo Urca como um todo, né? Então, a questão de economia circular, a gente gera energia a partir do lixo de aterros sanitários, a gente gera biometano a partir de aterros sanitários também. Então, essa questão realmente de economia circular, voltar para a economia, aquilo que na realidade, né, saiu como resíduo, é super bacana e gera muito valor. Mas você falou num outro ponto também que eu quero puxar e trazer agora a Cristiane aqui para o nosso papo também. Não esqueci de você, tá, Cris? Certo. Você falou de digitalização. E aí eu queria falar um pouquinho dessa questão de inovação, tecnologia. Que projetos ou tecnologias estão moldando o futuro do setor da borracha? Certo, obrigada, Rony, pela pergunta. A gente enxerga aqui dentro desse contexto, né, as frentes de trabalho que estão moldando, né, o futuro do setor, são aquelas que utilizam inovação e tecnologia para impulsionar a sustentabilidade dentro do setor, né? Tais como o desenvolvimento de novas matérias-primas, como o Henrique já mencionou, e também processos produtivos mais limpos ou mais verdes, né, e eficientes. Então, a inovação de materiais ela é essencial para o setor de borracha, né? Para que ele possa aliar a sustentabilidade com a manutenção ou até mesmo o aumento do desempenho dos seus produtos. E aí, você tem desafios importantes, né, com relação ao desenvolvimento de matérias-primas que incluem a alta disponibilidade, né, com custo competitivo para viabilizar, né, o uso desses materiais nas formulações de borracha, alternativas também de materiais bio-based, né, com elevado padrão de qualidade, obviamente, e também que não compitam, né, com o setor de alimentos, né.
Também se tem insumos sustentáveis, que englobam aí biobased, produtos oriundos da reciclagem ou da economia circular, que substituam aqueles, né, de fonte fóssil ou mais tóxicos, com desempenho equivalente ou similar, né? Então, é muito importante que eles tragam essa equivalência de propriedades. Também se tem um outro desafio, que são novas matérias-primas que contribuam para o aumento da vida útil dos artefatos de borracha, que isso também é de extrema relevância, né, para a economia circular, porque quando você aumenta o prazo de utilização de um artefato, você diminui a utilização de recursos, né, que serão necessários para a produção de novo artefato, e também reduz, né, a geração de resíduos. Então, isso é um desafio bem importante. E aqui, pegando um gancho de materiais para aumentar a vida útil, né? Existem diversos, mas aqui a gente cita os nanomateriais e materiais inteligentes e adaptativos, que a gente chama de self-healing, né? Esses materiais estão bem em alta, né? Em vários segmentos, e eles têm a capacidade de retornar parcialmente as propriedades originais do material depois que ele sofreu alguma fratura, por exemplo. Então, com isso, a gente consegue aumentar a vida útil desses materiais, né? Outro desafio também são novas alternativas de matéria-prima para suportar diferentes desafios tecnológicos de maior segurança, por exemplo. Então, materiais que sejam mais resistentes à chama, por exemplo, né? Mas que também tenham propriedades mecânicas adequadas, né? Não adianta só ter uma propriedade específica melhor, mas no restante não ser satisfatório. Além disso, matérias-primas que venham ao encontro, né, do atendimento de necessidades, por exemplo, né, de veículos elétricos e híbridos. Então, certos componentes de borracha interno, eles necessitam ter maior resistência ao calor, por exemplo, né, que é gerado durante a carga e descarga de baterias. Então, aí são alguns exemplos de desafios em termos de materiais, né? Agora, quanto aos processos produtivos, as inovações, como o Henrique também comentou, são muito voltadas para a eficiência operacional, né? Então, produzir o que deve ser produzido, mas com a utilização da menor quantidade de recursos possível, né? Empregando aqui também fontes de energia limpa. Então, projetos importantes têm sido implementados pelas empresas, aí no que tange, por exemplo, a utilização da água, né? Então, circuitos fechados, para se minimizar desperdícios, para se reduzir o descarte de água tratada, captação da água de recursos, né? Também em termos de novos maquinários ou adequações dos já existentes, para que se tenha redução dos tempos de produção e também o consumo, uma otimização do consumo energético, né? Então, essas são iniciativas frequentemente utilizadas pelas indústrias nesse sentido. E que a gente traz também aqui é que durante o desenvolvimento de um artefato de borracha, né, além da escolha dos insumos, então das matérias-primas, da formulação, né, como a gente diz, a composição, das propriedades, a gente sempre tem que olhar para o processo produtivo, né, para que se tenha a menor pegada de carbono possível, né, do material que está sendo desenvolvido, frente a outros materiais similares. Então, a gente julga que é importante que se trabalhe, né, em cada processo, cada componente, cada detalhe. Então, é cada vez maior o número de clientes e consumidores que valorizam, né, as questões de sustentabilidade nas decisões, né, deles de compra. Então, seria isso, né? Em suma. Caramba, Cristiane, realmente muita informação, é muita tecnologia já envolvida em cima disso. E que a gente vê, por exemplo, muito forte aqui também no segmento elétrico, né, é uma digitalização, uma automatização muito forte. E que a gente vê também muitos dos nossos clientes quando a gente vai visitar. E muitos dos nossos clientes são clientes do segmento da borracha, né? Então, como é que você enxerga que essas tendências podem ajudar essas empresas a melhorar a eficiência e a sustentabilidade delas? Essas tecnologias elas ganham cada vez mais forças nas indústrias como um todo, né? E no setor da borracha não é diferente. E contribuem para a melhoria das operações em diferentes formas, né? A gente traz aqui alguns exemplos, como o aumento da produtividade, né, e qualidade das operações.
Então, a gente garante a eliminação de alguns gargalos, né, o cumprimento de prazos, e também a possibilidade de acesso remoto, né, das atividades por parte da gestão, né. Também se tem informações dos status de manutenção, por exemplo, dos equipamentos em tempo real, né, o que é muito útil para a gestão também. Registro automático, né, e detalhado de todas as atividades realizadas, e com isso há uma facilidade do rastreamento das informações, que é muito, muito importante até no processo de auditoria dessas empresas, né. Com isso também se tem uma base de dados muito valiosa, né, que contribuem para estudos de melhoria da empresa. Então, a partir desses dados, as empresas conseguem fazer o levantamento de quais atividades precisam ser reavaliadas primeiro, né. A gente tem também a centralização das informações, né, facilitando o processo de gestão. Tem-se também diminuição de erros operacionais e também melhoria das condições de operação, né, com melhorias em segurança, por exemplo. Se tem redução também dos custos de não qualidade dos processos, né, pela maior automação, né. E, obviamente, né, fechando, com isso tudo se ganha em sustentabilidade das operações pela maior eficiência que a gente consegue, né. E aí, pegando um gancho, até gostaria de comentar, recentemente o Henrique até participou de um evento, né, de uma importante multinacional de pneus, onde grande parte das soluções dos projetos apresentados por essa empresa envolviam, né, como foi mencionado aqui nessa questão aqui, digitalização e automação, né. Então, dá para se ver que é um ponto muito importante aqui, além de outros segmentos também nas indústrias de borracha. Aí vou pegar, vou aproveitar, vou pegar o seu gancho que você acabou de falar agora, Cris, e assim, olhando o empresário da borracha, né? Olhando o empresário que tem uma indústria da borracha, e olhando agora a curto prazo, vamos falar em 2025, que tecnologias você acha ou inovações que vão ter maior impacto agora no segmento? As tecnologias, né, ou inovações que terão maior impacto no ano de 2025, né, são aquelas que já vêm sendo trabalhadas nos últimos 2, 3 anos ou até mais, né, e que vão ganhar atração no ano de 2025, né. A maior parte estão voltadas, como a gente já mencionou, no ganho de eficiência operacional, né, e na descarbonização das operações industriais, englobando ações como a substituições de matérias-primas de fonte fóssil por aquelas mais sustentáveis, né, como a gente já comentou, eletrificação das operações e, obviamente, utilização de digitalização e indústria 4.0. Então, focar no aumento de eficiência, né, através do uso de novas tecnologias e inovação, é uma das melhores formas de tornar o negócio mais sustentável, né? E isso, obviamente, requer investimentos e também, obviamente, qualificação da equipe, né, envolvida. Entendi. E, assim, o que eu estava pensando aqui, fazer um mix um pouquinho do que o Henrique já falou, um pouco de sustentabilidade, do que você estava falando agora de tecnologia. Então, me ajuda aqui a gente poder falar para o empresário da borracha quais são os maiores desafios que ele vai ter ao implementar práticas mais sustentáveis e inovadoras ao mesmo tempo. Certo. A gente tem inúmeros desafios, né? Então, ao implementar práticas mais sustentáveis e inovadoras, as empresas são submetidas a esses desafios. Aqui eu vou colocar alguns deles, né? E vou dividir basicamente em desafios externos à organização e internos, mas claro que existem vários outros, né? Na parte de desafios externos, né? A gente tem a questão do fornecimento de insumos. Então, por vezes é desafiador encontrar alternativas de materiais sustentáveis que sejam de qualidade, né, com custo competitivo, que tenham disponibilidade e ainda que promovam no meu composto de borracha um desempenho equivalente a produtos tradicionais, né? Então, esse é um desafio encontrado aí nessas práticas, né? Outra coisa que a gente coloca é a percepção de valor por parte dos clientes.
Às vezes, um cliente pequeno, por exemplo, não vai enxergar valor numa variação de material dentro do meu composto que seja mais sustentável, ou em alguma prática do meu processo, né? Então, isso também é um desafio. E outro desafio também na parte externa, né, a organização, é que boa parte dos fornecedores ainda não estão preparados para fornecer informações importantes, né, de sustentabilidade, como, por exemplo, a pegada de carbono dos seus produtos em comparação a produtos tradicionais, né? Então, isso também é um desafio externo aí bastante encontrado. Agora, avaliando os desafios internos, né, a organização. Se tem, por exemplo, ajustes de formulações, né, de compostos de borracha, onde é difícil se trocar um material tradicional por um sustentável, que não seja necessário realizar ajustes de quantidades desse material e até mesmo dos outros materiais da composição, né? Então, esse é um desafio grande, né? Além disso, se tem os ajustes de processo. Então, além de ajustes de formulação, muitas vezes se faz necessário ajustes de processo, e aí é fundamental ter um time qualificado para acompanhar esses desenvolvimentos, né? Para que o projeto não seja desclassificado, né? Não seja, esse material não vá para frente no estudo dentro dessas empresas. Então, é importantíssimo esse acompanhamento para viabilizar o projeto, né, de uso de materiais mais sustentáveis. Outra questão também interna é cultural. A gente sabe que os materiais tradicionais já estão no mercado, as matérias-primas, né, há muito tempo, então elas estão bem consolidadas, né, quanto ao uso em composto de borracha, e os materiais sustentáveis são relativamente muito novos, né? Então, requerem uma curva de aprendizado tanto dos fornecedores quanto dos usuários, né? De como esse material se comporta, quais as modificações são necessárias em formulação, em processo. Então, é um desafio cultural, porque esse desenvolvimento muitas vezes requer mais tempo, né? Então, isso tem que ter muito trabalho e paciência para que esses projetos realmente avancem, né? Outros itens também de desafio aqui que se tem, como já foi comentado, é a questão de aquisição, desenvolvimento e retenção de mão de obra, né, que é um item bem crítico ultimamente. E, por fim, aqui eu vou citar a questão de recursos para investimento. Nisso aqui até a Bristen tem atuado bastante forte com vários clientes, na medida que a gente auxilia essas empresas a buscarem alternativas de fomento para projetos de inovação, né? Então, a gente encontra as melhores composições de projeto para que a empresa consiga desenvolver seu projeto de inovação utilizando a menor quantidade de recurso possível, tá? Então, isso a gente tem auxiliado bastante. Então, são vários desafios, né? Se a gente olhar assim do outro lado, né? Vamos mudar e vamos ver onde é que estão as oportunidades, né? Onde é que as empresas elas podem investir para poder liderar essa transformação? Certo. Bem, eu vou dividir a minha resposta aqui em dois grupos, né? A gente tem dentro do setor da borracha os fornecedores, né, de matéria-prima para o setor, e a indústria dos artefatos de borracha propriamente dito. Então, como oportunidades aqui para os fornecedores de matéria-prima, a gente vê que a oportunidade é investir cada vez mais, né, do desenvolvimento dos materiais sustentáveis para o setor, né? Mas também considerando, obviamente, o levantamento da pegada de carbono desses produtos e disponibilização dessas informações para o mercado. Ao mesmo tempo, essas empresas também têm que fazer o processo de descarbonização das suas operações, né? Agora, quanto à indústria de artefatos de borracha, a gente sabe que atuar com inovação, com sustentabilidade, com ESG, requer trabalhar a cadeia como um todo, né? E não de forma isolada. Então, diante disso, né, trabalhos de colaborativos com os próprios fornecedores de matéria-prima, com outras empresas parceiras, com consultorias especializadas, né, a exemplo da Bristen, né, startup, centro de pesquisa, geram soluções diferenciadas, né, inovações no que tange à descarbonização das operações também. Então, dessa maneira, essa empresa vai estar melhor preparada, né, para os desafios
do agora, né, de desafios atuais, quanto futuros, em comparação aos seus pares. Você falou, Cris, de parcerias e tudo mais. Eu entendo que as questões de parcerias, não necessariamente só dentro do segmento da borracha, né? Podem ser parcerias com entidades, órgãos, empresas de fora do segmento também. E aí, nesse caso, quando a gente fala, de repente, de uma parceria com uma empresa de energia limpa, como é que isso pode ajudar as empresas da borracha a acelerar a jornada delas para a sustentabilidade? O uso de energia limpa, né, ele reduz as emissões de gases de efeito estufa, né, pode reduzir essas emissões, quando a gente substitui energias de fonte fóssil por energias renováveis, né, exemplo da energia solar, energia eólica, biomassa, biometano, como você comentou, que atualmente está sendo usada até mesmo em caldeiras, né, vinculada a escopo 1 e também em transporte, né, vinculado a escopo 3. Então, a gente enxerga que parcerias estratégicas, né, com empresas de energia limpa incentivam, né, a inovação, o desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis e podem promover melhores soluções, né, para a gestão de recursos energéticos da empresa. Então, creio que o fornecedor de energia limpa, né, ele pode ser um parceiro muito importante das empresas quanto à gestão, né, e melhor utilização dessa energia por parte desse cliente. Bem interessante isso, Cris. Vou voltar agora com o Henrique, Certo. Senão o Henrique também vai ficar muito tempo sem a gente falar também. Quando a gente vê essa jornada, Henrique, de inovação, sustentabilidade e o papel da energia, principalmente da energia renovável, que a gente tem enxergado isso, ela se torna um diferencial competitivo, né? E como é que você vê essa transição agora, principalmente com uma nova regulamentação que aconteceu para o mercado livre de energia recentemente? Como é que você enxerga isso dentro do segmento da borracha numa visão mais ampla de ESG? Tá. Não, ok. Assim, nós não somos, né, aqui na Bridgestone especialista, né, da área de energia, né, mas nós entendemos muito bem a importância da questão energética no processo de descarbonização das empresas, né? A gente pensa assim que na realidade existem, né, várias atividades e várias etapas importantes, né, a vencer nesse desafio de melhorar a questão, digamos, energética, né? Passa desde, por exemplo, melhorar a questão de controle e gestão do uso da energia, né? Passa também pela substituição, né, de equipamentos pouco eficientes, né, do ponto de vista energético, né, por aqueles bem mais eficientes. Passa também pela migração para o mercado livre de energia e, obviamente, também, né, passa pela questão de energia limpa, né? Eu vejo especificamente, digamos, nesta questão de mercado livre de energia, o que a gente verifica aqui? As grandes empresas, né, na sua grande maioria, né, já fizeram essa migração, né, em decorrência das grandes vantagens, né, existentes nesse novo mercado, né, sendo a principal delas aí a questão custo, né? E agora a gente começou a verificar a partir do início de 2024, né, um movimento também, né, em pequenas e médias empresas, né, indo para o mercado livre de energia, né, muito em função de poder também se apropriar, né, dessas mesmas vantagens que as empresas de grande porte, né, já vinham utilizando, digamos, há mais tempo, né. Interessante. E assim, Henrique, esse é um ponto que para a gente, né, e aí falando nós como especialistas dentro desse mercado, a gente tem enxergado bastante isso, um movimento de economia, e essa economia sendo revertida para dentro da operação, para melhorar os indicadores da operação, para fazer mais investimentos, seja investimentos em tecnologia, seja investimentos em sustentabilidade, mas são investimentos que são feitos dentro da empresa.
E isso a gente enxerga muito dentro da indústria da transformação. A gente tem vários clientes dentro da indústria da transformação, onde a gente, conversando com eles, a gente tem esse feedback, a gente tem esse retorno, realmente que a economia a energia no Mercado Livre, a economia ali de uma energia sustentável, está dando para eles o benefício, né, de poder investir mais dentro da produção, de melhorar os processos, de investir em novas tecnologias e realmente fazer essa virada. Inclusive, a gente tem alguns clientes do mercado da borracha. Então, eu queria pegar esse gancho realmente e te perguntar, para o mercado da borracha, você vê realmente um ganho com isso? Ganho na valorização da marca? Ganho realmente dentro desse escopo de redução de custo que leva a um maior investimento dentro da própria empresa? Eu vejo assim, ó, a energia, não somente a elétrica, né? Mas também a térmica, na indústria da borracha se usa também bastante energia para aquecimento de equipamento, né? Ela é um componente importante do custo de fabricação, né, de artefatos de borracha. E, obviamente, né, qualquer redução de custo ela é muito bem-vinda, né? Além disso, frente à crescente importância, né, da questão de sustentabilidade dos critérios ESG no setor, né, o uso de energia limpa, né, e, por exemplo, energia certificada, a I-REC, ela tem crescido muito, né, em utilização e digamos, importância, principalmente naquele segmento de empresa, né, que já estão mais maduros, né, e mais avançado aí, digamos, nessas questões, como, por exemplo, cito novamente a indústria de pneus, a indústria de artefatos técnicos para o setor automotivo, né, e a indústria para o setor, digamos, calçadista, né, de alto padrão, né. Agora, o que é importante, eu gosto de destacar, é que muitas vezes, quando se fala em, digamos, energia, né, muitas pessoas fazem uma associação direta e exclusiva com energia elétrica, né? Quando, na verdade, quando a gente está falando em utilizar energia limpa para substituir, né, digamos, energias, digamos, fósseis, nós estamos falando de qualquer tipo de, digamos, energia, né? Então, por exemplo, na indústria da borracha tem uma energia muito importante, que é aquela utilizada, né, para aquecer os equipamentos, né, para o processo de vulcanização, né, e que na sua boa parte são feitos através lá de caldeiras, né. Eu vejo que aqui tem uma oportunidade muito grande, né, de, por exemplo, substituir combustíveis fósseis por energia, digamos, limpa, né, como, por exemplo, o biometano, né, fazendo a redução de gases de efeito estufa de escopo 1 dessas empresas, né. Então, é uma oportunidade bastante importante. Uma outra que eu vejo também é uma oportunidade de trabalhar na redução de gases de efeito estufa de escopo 3, que, de modo geral, é bem complexo, é bem difícil, né? Porque, digamos, envolve, por exemplo, transporte de matérias-primas, transporte de produtos acabados e até mesmo o transporte de funcionários, né? Então, existe a possibilidade de, por exemplo, usar energia limpa, né? Por exemplo, um biometano para a parte de, digamos, transporte, né? E com isso reduzir de forma drástica, né? Gases de efeito estufa de escopo 3. Eu acho que essas são duas oportunidades aí bastante importantes aí no segmento. Importante lembrar aqui, Henrique, você falou de energias, né? Óbvio, a gente está aqui falando de energia elétrica, mas não só energia elétrica, né? Como o próprio biometano, mesmo que você falou, né? Que é o considerado gás verde, né? E realmente, todo esse set que a gente tem realmente de energias renováveis, eles realmente vão ajudar. A gente acredita também e muito o segmento da indústria da transformação e da indústria da borracha. Eu queria agradecer imensamente Henrique, Cristiane, representando aqui a Bristen. Foi um prazer estar aqui quase que nessa hora, completamos quase aqui 1 hora juntos nesse bate-papo aqui, onde foi muito interessante a gente entender um pouquinho mais
do que vai acontecer no mercado da borracha agora, quais são as perspectivas para 2025. E realmente eu queria agradecer muito vocês, em nome aqui da Urca Trade, em nome de todo o grupo Urca Energia, e vou abrir aqui para vocês para as considerações finais. Ok. Eu gostaria de, digamos, agradecer a oportunidade, né? Acho que a gente falou sobre tópicos muito importantes, né? A questão de sustentabilidade, ESG, tecnologia, inovação, mão de obra, né? Esses são realmente aspectos muito importantes aqui nesse nosso segmento, né? A gente sabe que os desafios atuais, né? Principalmente essa questão da sustentabilidade, né, e de um modelo de produção, né, mais limpo, né, digamos, mais sustentável, é um desafio realmente para o setor enorme, né. Mas nós sabemos que ao longo dos anos virão novos desafios, né, assim como, obviamente, também virão novas oportunidades e novas soluções, né. Quando se fala, por exemplo, em futuro, né, é muito difícil, né, a gente prever o futuro, né? Mas olhando o presente, o que ocorreu aí nesses, né, últimos 2, 3 anos, né? A gente pode, pelo menos, afirmar o seguinte: o futuro da indústria da borracha certamente será mais sustentável, né? E certamente precisará ser mais inovador, né? E digamos, e nesse aspecto aí, né, nós colocamos a nossa empresa à disposição, tanto de fornecedores de matéria-prima, como fabricantes, né, de artefatos de borracha, né, de forma aí a auxiliá-los, né, a enfrentar e vencer esses desafios. Novamente aí agradecemos muito a oportunidade. Cris? Rony, muito obrigada pela oportunidade da gente poder conversar um pouquinho aqui sobre o nosso setor. E acredito que essa nossa conversa vai ser bem importante, né, para gerar conteúdos para as empresas que nos assistirem aí do setor da borracha, né? E a gente, como Bristen, nos colocamos à disposição, né, para auxiliar as empresas para aumentar a sustentabilidade das suas organizações. Então, muito obrigada. Novamente, eu que agradeço a vocês, Henrique, Cristiane e a Bristen, gentilmente aí está abrindo esse espaço na agenda para a gente poder conversar sobre esse tema super interessante, que é o mercado da borracha em 2025. Pessoal, até logo mais, até breve, até o nosso próximo webinar. Muito obrigado.